Bem, isto hoje vai ser muito giro de se gravar. O que é que seria capaz de dar em troca da sua eterna juventude? Parece que o Frio chegou aqui a Portugal. Bem, a semana passada eu terminei de ler para o Clássico Tube, um projeto aqui do YouTube de leitura ou de incentivo de leitura de mais clássicos. Terminei então de ler ou reler O Retrato de Dorian Gray. Eu já tinha lido este livro na minha juventude, nem tenho bem a certeza se terei lido uma adaptação para jovens ou mesmo o original. De qualquer das formas, eu lembro-me perfeitamente da premissa do livro. Eu lembro-me que fiquei bastante impressionada com a história e foi uma história que não me saiu da cabeça. Inclusive, ao ler o conto, o retrato do Gogol fez-me lembrar o retrato de Dorian Gray, pela característica sobrenatural daquele quadro. E este romance, então, do Oscar Wilde vai então contar a história do Dorian Gray, esse rapaz super admirado por toda a gente, pela sua beleza extraordinária e pela sua aparência jovem e de uma candura aparentemente inocente e virtuosa. E o seu grande amigo Basil, que é um pintor, vai como que se apaixonar por Dorian Gray, vai querer pintar-lhe o retrato daquele rapaz por quem se sente tão fascinado. Há um amigo do Basil que vai visitá-lo a uma dada altura e que vê ele a terminar esse retrato, admira a personagem do Dorian Gray naquele quadro e diz a Basil que, sem dúvida, que esse é das melhores obras que ele já alguma vez fez e comenta com ele que quer conhecer muito o Dorian Gray. O Basil tem um receio de que Lord Henry tenha uma influência negativa na personalidade do rapaz e não quer que ele o conheça, mas precisamente o Dorian Gray aparece nesse momento na casa do Basil e inevitavelmente o Lord Henry vai conhecer então o Dorian Gray. Henry tem assim um papel, digamos que desafiador em relação à candura de Dorian Gray. Ele tem uma visão de vida hedonista, em que valoriza mais os prazeres da vida do que propriamente as virtudes de um ser humano. E o Lord Henry vai então comentar com o Dorian Gray que é uma pena a sua beleza ser efêmera e faz com ele o interessante comentário: o tempo tem ciúmes de si e faz guerra à primavera dos seus anos. Então ficará com a pele macilenta, as faces encovadas e o olhar mortiço. Isso faz despertar em Dorian Gray a consciência de que, de facto, a sua beleza e a sua juventude são efêmeras, e no desespero perante essa perspectiva ele vai dizer o seguinte: que tristeza, vou ficar velho e horrível e medonho, mas este retrato permanecerá eternamente jovem, precisamente como neste dia de junho. Se pudesse dar-se o inverso, ser eu eternamente jovem e o retrato envelhecer. Daria tudo para que isso acontecesse. Tudo o que há no mundo. Daria a própria alma. E depois daquela cena, um dia Dorian Gray tem uma atitude cruel na sua vida. E ao chegar a casa e observar o seu retrato, vai perceber que surgiu ali um leve sorriso irónico no retrato, um trejeito de maldade naquele olhar. E Dorian Gray percebe que o seu rosto não se alterou, mas o retrato sim, e percebe que o pacto que fez se concretizou. Dorian Gray perdeu mesmo a sua alma e daí em diante começa a ter atitudes cada vez mais egoístas, começa a viver a vida de uma forma hedonista, como o seu amigo, o Lord Henry, apregou-a, com aquela filosofia de viver para os prazeres da vida e para a beleza. Dorian Gray vai refinando cada vez mais as suas maldades e vai observando ao mesmo tempo no retrato não só o seu próprio envelhecimento como a corrupção da sua própria alma. E há aqui uma questão interessante de se pensar, que é o que é que corrompeu afinal a alma de Dorian Gray? Se foi a influência do amigo do Lord Henry com a sua filosofia hedonista de vida, ou se foi o livro que a dada altura o Lord Henry empresta a Dorian Gray, que ele afirma que exerceu sobre ele uma influência negativa. E eu
Eu, por acaso, estive a ver esta semana alguns vídeos sobre este livro e achei bastante interessante o vídeo da Claire Scorsese, em que ela analisa em como o Dorian Gray, no fundo, pela sua atitude, já tinha um fundo de maldade no seu caráter e que naquele momento ele não se transformou, mas sim se revelou na sua identidade. Eu vou deixar o vídeo dela aqui na caixa de descrição. É muito interessante a análise que ela faz. Em relação à história da publicação do romance, o Retrato de Dorian Gray foi editado e publicado no início numa revista em 13 capítulos. A história na altura sofreu uma forte crítica pela sua carga erótica homossexual nas descrições do livro. Embora não houvesse nada explícito, mas na altura o tipo de linguagem, a forma de escrita tinha essa conotação. Depois o Dorian Gray pegou na história, fez uma revisão, alargou o conteúdo da história, desenvolveu alguns capítulos e alguns personagens e passou a história para 20 capítulos e publicou-a em livro posteriormente, incluindo um prefácio em que teve de defender a sua própria obra. E nesse prefácio vamos encontrar então algumas frases que ficaram conhecidas e que falam sobre a arte e o papel do artista. Tem pequenas reflexões interessantes e duas delas são: o objetivo da arte é revelar a arte e ocultar o artista. Um livro moral ou imoral é coisa que não existe. Os livros são bem escritos ou mal escritos, e é tudo. O Retrato de Dorian Gray, devido às várias reflexões que vai suscitar, é considerado um romance filosófico e ainda, segundo os cânones do século XIX, pelo aquele caráter aterrador no fundo do quadro que se vai transformando e se vai tornando cada vez mais horrendo, e também pelo final do livro, é classificado então no século XIX como um romance gótico. O final do livro, precisamente, é surpreendente para quem lê pela primeira vez. Felizmente, eu já não me lembrava do final da história, mas ao aproximar-se esse final, eu quase que intuí a forma como ele ia terminar. E eu acho que esse final faz todo o sentido e desperta, no fundo, um sentimento idêntico ao que uma obra de arte é capaz de despertar no seu observador. Espero que tenha gostado do vídeo. Comenta aqui em baixo se já conhece a obra e se tem o mesmo sentimento em relação a ela do que eu. Subscreva o canal se ainda não é inscrito. Tenha uma excelente semana e boas leituras.